Fala, cheirosada! Para quem não me conhece, eu sou o professor Moisés e hoje a gente vai falar um pouco sobre áreas e volumes de sólidos geométricos. Bom, primeiramente eu vou classificar os sólidos com sem ponta, que aí eu destacaria todos os prismas retos, e os com pontas, que seriam as pirâmides. Bom, vamos falar sobre os prismas então. Os prismas, a gente sabe que eles vão ter retos, eles sempre vão ter duas bases, certo? E a altura sempre vai ser perpendicular à sua base inferior. Já nas pirâmides, a gente vai ter duas alturas. A gente vai ter a altura que vai do vértice da ponta dela até a sua base. E vamos ter também a altura da face lateral, que também a gente chama de apótema da pirâmide, certo? Bom, o cone a gente chama a altura que vai do vértice do ponto mais alto dela até o centro da base, e a giratriz, que seria um ponto que vai do vértice da ponta dela até a circunferência dessa base, e o raio, que seria o raio da circunferência da base. Bom, os 100 pontas, a gente calcula a área lateral deles como a superfície lateral é igual ao perímetro da base vezes a altura. Já nos com ponta, para calcular a área lateral, a gente usa o perímetro da base vezes o apótema, dividido por 2. Sendo que aí para o cone, a gente tem que destacar que o apótema vai ser a giratriz. Na área total, a gente calcula para qualquer prisma, a gente faz pela área lateral mais 2 vezes a área da base. Já nos com ponta, que seriam as pirâmides, a área total vai ser calculada pela área da base mais a área lateral. Bom, vamos falar então aí do cubo. Como é que a gente calcula a área da base do cubo? A gente sabe que o cubo ele tem 6 faces quadradas e as suas bases, tanto a base inferior quanto a superior, vão ser quadrados, né? E aí a área da base do cubo é dado por aresta ao quadrado. A área lateral, o cubo ele tem 4 faces laterais, então a gente vai calcular por 4 vezes a área do quadrado, a aresta ao quadrado. A área total vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. E o volume total, o volume do cubo, nesse caso é a área da base vezes a altura, e aí a gente fica com volume igual a aresta ao cubo. Vamos então falar agora do paralelepípedo. Bom, para calcular a área da base de um paralelepípedo, lembrando que é desse paralelepípedo que eu estou mostrando para vocês, onde a base é B e C, para calcular a área da base dele a gente vai fazer o quê? B vezes C, certo? A área lateral, a gente tem que se lembrar o quê? Que a gente tem duas laterais diferentes tamanhos, então a gente vai ter que sempre pensar que essa aqui tem 2 vezes, ela tem o seu frente e verso, e essa vermelha também vai ter o frente e verso. Então para calcular a área dela é 2 vezes AB mais 2 vezes AC. A área total é 2AB mais 2AC mais 2BC, ok? E o volume? O volume é área da base vezes a altura, então o volume vai ser dado por ABC. Só para não dizer que eu não falei, a diagonal de um paralelepípedo é calculada pela raiz quadrada de cada aresta elevado ao quadrado sendo somadas, tá ok? Prisma quadrangular. O prisma quadrangular, para calcular a área da base, é um quadrado, então para calcular a área da base, aresta ao quadrado. Na área lateral, a gente faz pelo o perímetro da base vezes a altura. A área total vai ser calculada pela área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Lembrando, um prisma ele tem 2 bases, a inferior e a superior. E o volume vai ser a superfície da base vezes a altura. Prisma triangular.
no prisma triangular para calcular a área da base. Lembrando que a gente tem um prisma triangular um triângulo equilátero como base, então a área da base vai ser dada por aresta ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. A área lateral, perímetro da base vezes altura. A área total, superfície lateral, mais 2 vezes a superfície da base. E o volume é a superfície da base vezes a altura. Lembrando que superfície e área é a mesma coisa, tá? Prisma hexagonal. A área da base, a gente sabe que a gente tem 6 triângulos equiláteros num prisma hexagonal regular, né? Num hexágono regular. Então, para calcular a área da base, a gente utiliza 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que a gente já viu anteriormente. A área lateral vai ser perímetro da base vezes altura. A área total, a área da lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume é calculado pela área da base vezes a altura. Vamos falar agora então do cilindro. Como é que a gente calcula a área da base do cilindro? Por ser uma circunferência, a área da base vai ser πr ao quadrado. A área lateral, como é que a gente calcula a área lateral? 2πr, por ser a circunferência, vezes a giratriz. Né? Aí a giratriz também pode ser utilizada como altura, tá ok? Eu utilizo o cone como um prisma de base circular. Área total, então a área total, área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, área da base vezes a altura. Agora vamos falar das pirâmides. Aí eu dou um exemplo da pirâmide quadrangular. Como é que a gente calcula a área da base de uma pirâmide quadrangular? Se é um quadrado, a base é um quadrado, logo a área vai ser a área de um quadrado, aresta ao quadrado. Área lateral, perímetro da base vezes o apótema. Lembrando que o apótema é a altura da face lateral dividido por 2. Área total vai ser calculada pela área lateral mais a área da base. E o volume, área da base vezes a altura dividido por 3. E aí a gente já pode fazer uma diferença. No volume das pirâmides, né, pirâmide, cilindro, a gente sempre divide por 3, tá ok? Pirâmide triangular, aí é o que eu estou tratando. Então a gente vai ter como base um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero, aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área lateral, perímetro da base vezes o apótema dividido por 2. Área total, área da base mais a área lateral. E o volume é calculado pela área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Tá ok? Pirâmide hexagonal, como é que a gente calcula a área da base? 6 vezes um triângulo equilátero, lembrando, pelo mesmo motivo do hexágono, do prisma hexagonal. Área lateral, como é que a gente calcula a área lateral de uma pirâmide hexagonal? Vai ser sempre o perímetro da base vezes o apótema dividido por 2. Área total vai ser a área lateral mais a área da base. E o volume é calculado pela área da base vezes a altura dividido por 3. Parece tudo meio igual, né? Tudo repetindo, tanto para os prismas quanto pelas pirâmides. Bom, o cone. O cone eu digo que é uma pirâmide também de base circular. Então como é que a gente calcula a área da base? πr ao quadrado. A área lateral vai ser dado por πrg, certo? πr vezes a giratriz. Então, o que a gente utiliza? Giratriz, tá ok? A área total vai ser a área lateral mais a área da base. E o volume? A área da base vezes a altura dividido por 3. E a esfera? A esfera, por que a gente pode dizer que é um sólido, né? Ah, mas não tem base. Realmente não tem nenhuma base ali, né? Mas para a gente calcular a área total de uma esfera, como é que a gente faz? É 4πr ao quadrado. E o volume de uma esfera, a gente vai fazer 4πr ao cubo dividido por 3. Tá ok? Então, pessoal, bom, essa foi a aula de áreas e volumes de sólidos geométricos. Quem quiser
curtir, seguir lá no canal do Facebook, é Professor Moisés Souza, e se inscreva aí no canal do YouTube, tá ok? Então até a próxima, tchau!